Olá pessoal, tudo bem? Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um Vida Relevante e é muito bom você estar aqui com a gente, tá? Hoje eu quero ler com você o livro de Neemias, o capítulo 2, o verso de número 20, que diz assim: Então lhes respondi: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa resposta foi dada por Neemias para Sanbalate e Tobias, algumas pessoas que estavam ali zombando e desprezando Neemias por conta do projeto que ele tinha no coração dele de reconstruir Jerusalém. Bom, quem foi Neemias? Neemias, ele foi um profeta do Antigo Testamento e o chamado de Neemias é um chamado muito interessante, porque Neemias ele era copeiro do rei. O povo de Deus ficou por cerca de 70 anos escravo na Babilônia, exilado na Babilônia, e aí teve a oportunidade de voltar para casa, de voltar para Jerusalém, e muitos retornaram. Neemias, ele nasceu durante o período do cativeiro, nasceu na Babilônia. Então, mesmo sendo o povo de Deus, ele nasceu na Babilônia, ele cresceu lá, se formou, e ele era copeiro do rei, ele tinha um cargo de confiança do rei, e por causa disso também tinha todas as benesses de morar no palácio, e tinha uma vida muito boa. E no momento em que os judeus decidiram voltar para Jerusalém, Neemias ele permanece na Babilônia, ele estava muito bem lá. Passa-se um tempo, depois de algum tempo, um dos irmãos vem visitar Neemias, e quando ele chega, Neemias pergunta como que está Jerusalém, como que está a terra de seus pais, o lugar do seu povo. E o seu irmão começa a contar toda a dificuldade, todo o problema que está. Jerusalém está completamente destruída, os muros estão caídos, Jerusalém tornou-se uma vergonha, um opróbrio diante de todas as nações. Quando Neemias fica sabendo de toda a catástrofe que Jerusalém está envolvida, ele se entristece muito, ele chora, e o texto bíblico diz lá no capítulo 1 que ele chora por alguns dias, ele lamenta, e ele começa a fazer um jejum e também orar, e ele fica orando por um tempo. Passa-se 4 meses e Neemias, ele é convocado por Deus, ele entende que Deus o está chamando para que ele saia da Babilônia e ele vá para Jerusalém para reconstruir os muros. E aí Neemias, obedecendo a Deus, ele deixa toda a mordomia, toda a vida tranquila que ele tinha na Babilônia, e ele então vai para Jerusalém para reconstruir os muros, com a missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica lá por 3 dias, depois ele dá uma volta para saber tudo como que está, e ele percebe que os muros estão completamente destruídos. Aí Neemias, ele convoca um grupo de líderes, de pessoas, de homens, para que eles o ajudem. E ele convoca estes homens e ele diz então que eles estarão se levantando para reconstruir os muros e para restaurar a cidade de Jerusalém. Quando Neemias ele traz esta palavra que anima realmente a maioria das pessoas que estão ali, 2 pessoas pelo menos, o texto bíblico coloca aqui Sanbalate e Tobias, eles começam a zombar, começam a rir e a desprezar Neemias, dizendo que Neemias seria incapaz de reconstruir os muros de Jerusalém, de que eles não conseguiriam fazer isso. Diante do desprezo que Neemias está recebendo desses homens, ele responde: O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós nos disporemos e reedificaremos. Vocês, todavia, não têm parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Bom, eu quero trazer esse texto aqui para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. E eu quero dizer para você que muitas vezes Deus ele nos convoca para reconstruir alguma coisa. Quem sabe reconstruir algo na nossa própria vida, quem sabe reconstruir algo na nossa família, ou quem sabe reconstruir algo em algum lugar onde Deus ele nos envia. Deus ele nos chama para reconstruirmos. E quando Deus nos chama para reconstruir, Deus também ele nos capacita, ele nos abençoa,
ele vai à nossa frente, preparando todo o nosso caminho. Neemias tinha plena convicção disso, por isso que quando ele responde a estas pessoas que estavam zombando dele, ele diz assim: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Ou seja, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer a nossa parte, mas nós temos plena convicção de que Deus é que nos fará vitoriosos. E diante disso, Neemias está calando a boca deles, por conta de tudo que eles estavam falando, de que era impossível que Neemias e aqueles homens conseguissem fazer. Neemias diz para aqueles homens: quem vai fazer não somos nós, quem vai fazer é Deus. E Neemias ele diz ainda: nós nos disporemos e reedificaremos. O que Neemias está falando aqui é o seguinte: eu vou fazer a minha parte, eu vou fazer o que é possível e Deus vai fazer a parte dele. Deus vai fazer o que é impossível. Neemias tinha plena convicção de que, aos olhos humanos, era muito difícil ele conseguir completar aquele trabalho, mas ele também tinha plena convicção de que Deus estaria com ele e que, se eles fizessem o que eles podiam fazer, Deus iria fazer aquilo que eles não poderiam fazer. E Neemias ele completa dizendo para aqueles homens que eles não tinham parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Eles não faziam parte do povo, eles não tinham o direito de falar, eles não conheciam a Deus, eles não conheciam a história do povo de Deus. Neemias, sim, ele sabia, tinha aprendido através dos seus pais tudo aquilo que Deus já havia feito pelo seu povo. Portanto, Neemias estava tranquilo e em paz no projeto e na missão que ele recebeu de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele anima aqueles homens que estavam com ele e também ele fortalece a sua fé, crendo que é Deus que estaria fazendo, Deus que estaria concluindo aquela obra. Com esta mensagem aqui, eu quero deixar para você a certeza também de que, se Deus tem te chamado para reconstruir, nós estamos vivendo uma época em que nós precisamos reconstruir. Tem muita gente precisando reconstruir o casamento, reconstruir algo dentro da família, reconstruir um relacionamento, reconstruir uma vida profissional, reconstruir uma vida, né? Reconstruir a saúde, enfim, eu não sei, mas de repente você está aí agora refletindo sobre essa palavra e você diz: olha, existe algo que eu preciso reconstruir na minha vida. E mesmo que apareçam aí os Tobias e os Sanbalates da vida dizendo para você que você não consegue, que você é incapaz, que não é possível, que isso não pode ser mudado, creia, se Deus te chamou para reconstruir, Deus irá também te capacitar. O que você tem que fazer? Você tem que fazer aquilo que é possível você fazer. E Deus vai fazer aquilo que é impossível de você fazer. Creia no cuidado de Deus. Deus, ele é conhecido, quando a gente lê a Bíblia, a gente reconhece Deus como reconstrutor. Deus é aquele que ele quer reconstruir a nossa vida, ele quer reconstruir a nossa história e ele quer nos ajudar a reconstruirmos as partes da nossa vida que precisam de reconstrução. Portanto, confia em Deus. Se Deus tem te chamado, se Deus tem te incomodado, se existe algo na tua vida que precisa ser reconstruído, se existe algo na tua família que precisa ser reconstruído, levanta a tua cabeça e corre atrás. E creia que Deus vai te ajudar em tudo aquilo que você não consegue fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e uma ótima semana para você. Fica firme. Levanta a tua cabeça e reconstrói, porque é possível. Deus abençoe e fique em paz, em nome de Jesus.